Olá, galera linda, tudo bem? Eu tô iniciando hoje aqui o nosso vídeo. Vocês podem ver que a gente tá com uma cara diferente. E eu já quero iniciar pedindo pra vocês. Eu sei que tem muita gente que tem assistido, tem compartilhado, e isso tem ajudado a gente bastante e nos inspirado a gente falar sobre diversos assuntos, como a gente já havia falado aqui com vocês, que a nossa intenção aqui é trazer um pouquinho, poucos minutos, mas algumas orientações básicas sobre alguns transtornos, né? Sobre como eu sou psicóloga clínica, então nós atuamos nessa área trazendo um pouco de orientações sobre o comportamento mental, sobre a saúde mental do ser humano. E eu já quero pedir para vocês dar um like, né? Ativar o sininho lá pra gente, que é importante. Compartilha aos seus amigos, amigas, parentes, né? A gente falou sobre adolescência, a gente fechou o quadro, né? Falando sobre a adolescência, tanto para os pais quanto para os adolescentes, e eu penso que isso é muito bom, né? Você pode estar assistindo com a sua família. Eu tenho certeza que isso vai chegar de alguma forma, isso vai ajudar bastante. Então eu quero falar aqui hoje sobre que é o mal do século, que vem atuando chegou em nossas casas, chegou no nosso estilo de vida, porque isso parece até que virou uma modinha, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso é frescura, tem tudo, que é sobre a depressão, que é o mal do século, que tem sido aí o mal do século e tem chegado em todas as áreas, tem chegado na adolescência, tem chegado na fase da infância, na fase da criança, tem chegado para o adulto, né? Então, a questão também da terceira idade, a gente está vendo muitos problemas sobre isso. Então a depressão é um estado de adoecimento, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de tá passando para você um pouquinho da definição. Eu sei que tem vários vídeos sobre depressão e eu vim aqui para ser mais um no sentido de reforçar, né, aos amigos, as pessoas que muitos vêm por um surto, vêm por uma síndrome, começa muitas vezes por um comportamento que não era o comportamento e começa a ter mudanças, né, no comportamento, e as pessoas às vezes vai empurrando com a barriga. O que eu tenho visto em consultório, o que eu tenho ouvido no senso comum, né, as pessoas dizem, né, está com um problema, muitas vezes a criança vem com demanda da escola, mas os pais muitas vezes falam, isso é frescura, eu compro depois uma boneca, um brinquedo e deixo lá no celular, no tablet, e exige que a criança ou esse adolescente, principalmente dentro dessa área, tem que ter as notas altas, né? E a gente vai seguindo assim. E a gente tem visto que o problema tem se agravado. E tem sido realmente os resultados assustadores que a gente tem vivido. As experiências que eu quero trazer são experiências que são vividas, que a gente lidar com isso aqui, ultimamente está sendo o tempo todo. Então, eu queria nesse primeiro momento, como eu já falei, trazer um pouco a definição da depressão, né? Então, o que vem a ser essa depressão? Hoje já foi diagnosticado, graças a Deus, que não é um estado de frescura, né? Não é um estado de manha, é realmente um estado de adoecimento, né? Na verdade, já entra como um transtorno patológico, a depressão. Isso faz parte, né, da classificação de doenças mentais, está lá a depressão, aonde se difere, né, onde tem as suas ramificações para outros tipos de transtorno. Mas quando a gente traz essa definição da depressão, onde ela abre portas, né, eu costumo dizer que antes da depressão a gente fala a questão do estresse, né. Hoje, quem é que não tem estresse, né? Essa carga de pensamentos, essa carga mental que carrega muitas coisas. Somos seres hoje que a gente está, essa procura, a sociedade, a gente vê que está muito em busca, né? O indivíduo no material, em busca da compulsão de ter muito mais, né? De buscar isso no trabalho. Isso vai desencadear nesse estresse, nessa carga emocional, nessa exaustão de emoção muito forte e que causa, né? Vem a ansiedade, da ansiedade gera estresse e dessa estresse mal curada, né? Mal que não cuida. Então, o próximo passo é a depressão. Sabemos que ela tem os níveis da depressão, né? Tem os leves, tem o moderado, já tem a questão já do severo, a depressão já severa. E, lógico,
que quando a gente fala do ser, muitas vezes as pessoas confundem muito, né? Ah, então porque está com uma tristeza profunda, né? De repente de um algo específico, de uma perda que você teve, uma perca e aquilo mexeu muito com você, e de repente dos seus relacionamentos íntimos, ou de repente do seu trabalho, né? Algo que aconteceu que você não esperava, isso lhe trouxe uma tristeza, algo para você parar alguns dias, por alguns momentos, se sentir, de não querer, né? De querer estar só, não ter muita disposição para fazer as suas atividades cotidianas. Isso é natural. Todos nós, como seres indivíduos, nós temos esse momento e precisamos ter esse momento de reflexão, né? Às vezes de parar um pouco, eu falo desse trânsito, né, que nós vivemos, e você se recolher um pouquinho, em pensar, em refletir sobre aquilo que aconteceu, né? De repente uma causa específica que te deixou triste, né? Que veio a tristeza. Não tem nenhum problema nisso, né? Isso faz parte, a tristeza também ela faz parte do desenvolvimento da nossa vida, né? O que nós temos que tomar cuidado é qual é a intensidade dessa tristeza, a durabilidade que vai constar. Quanto tempo vai ficar aí então essa tristeza sobre algo, né? Então quando isso começa ao nível de intensidade, né? E a durabilidade tá lá de 6 meses, um ano e meio, há 2 anos, a pessoa fala sobre aquela situação que viveu há 1 ano atrás, de repente há 2 anos atrás, como se fosse vivendo agora, né? Então já é caso que precisa se preocupar com isso, né? De muito menos, né? Estou falando de 2 anos, mas isso já é de muito menos, né? Então a depressão realmente ela é um estado de adoecimento, onde a pessoa, ela por algum motivo, uma insatisfação, uma frustração, né? Algo que essas frustrações de repente são expectativas que muitas vezes geramos sempre nas outras pessoas, ou muitas vezes com a gente mesmo, e de repente isso não se concretizou como você queria, gostaria que acontecesse, e pode vir esse estado de insatisfação, né? Então ela vem gradativamente. Eu costumo dizer que a depressão é muito sutil, né? Ela não chega de uma vez e já vai acabando com a pessoa, mas ela é muito sutil, porque é exatamente isso. Por as pessoas não se preocuparem no estágio da estresse, a pessoa só vive estressada, né? Então isso, com os neurotransmissores, a gente falando no sentido neurológico, né? Tanto biológico, neurológico, a gente vê que isso ativa os nossos neurotransmissores, né? Então, aquilo que pende para você se diminuir, né? A sua autoestima, no caso, ela começa a diminuir, né? O desejo, a disposição daquilo que muitas vezes você fazia tão bem. E tudo por conta que as pessoas têm esse costume, essa linguagem, né? Que falam, não, eu tô bem, muitas pessoas, até amigos, o que a gente ouve, né? A gente tô falando daquilo que eu convivo, que eu ouço isso, quase todos os dias, né? Ou porque você não procura um psicólogo, né? Procura um profissional na área da saúde, né? Um psiquiatra. Eu não, porque eu não tô louco, né? Eu não tô doida, a pessoa não se aceita, né, de procurar. É engraçado que quando a gente fala de um cardio, de repente se deu um pane lá e vem um encaminhamento do clínico para você procurar um cardio, você vai lá, né? Se você quebrou um braço, você vai ter que fazer fisioterapia e você vai. E quando fala de doenças da alma, né, do comportamento humano, da mente, então, por ser, vamos dizer, abstrato, né, mais subjetivo, então acaba as pessoas não dando valor à saúde mental. E o que nós temos visto é que o final disso são resultados que você também tem visto aí nas redes sociais. Qual é de vocês, se eu perguntar aqui, que não teve um amigo próximo, que já não teve muitas vezes até um parente, não é? Um ente querido que já não levou ao suicídio? Eu tenho certeza que no bairro onde você mora, em algum momento você ouviu isso. Ah, né, o fulano de tal se suicidou, porque uma das complexidades maior, uma complexidade maior da depressão é o suicídio. Então ele vem com esses pensamentos negativos na pessoa, onde a pessoa começa a se denigrir, tudo é ruim, os pensamentos que essa pessoa começa a adquirir agora é tudo maus, referente a ele ou a ela, né? A pessoa, o indivíduo, o ser próprio, tudo para ele é ruim, não tem valia mais. Né? É sempre o bom para o outro, né? O outro faz o melhor, o outro tem progresso e eu não tenho. Então são pensamentos negativos que a pessoa começa a ter a dificuldade de por exemplo, colocar isso em xeque, esses maus pensamentos, né?
Deixa eu avaliar esses maus pensamentos para que eu possa refletir sobre eles, para poder filtrar, vamos dizer assim, filtrar para poder jogar na lata do lixo, né? Aquilo que, pensamento que aquilo que não faz bem, né? Aquilo que está mandando eu tirar minha própria vida. Então a pessoa, ela começa por ser realmente uma doença, né? Então a pessoa começa a não ter realmente essa disposição para filtrar esses pensamentos. Então esses pensamentos eles vão entrando, a pessoa vai recebendo, né, na mente e vai se maturando, isso vai se materializando, isso cria uma força e aonde a gente vê que com mal, muitas vezes, do meio familiar, dos amigos, é porque vem a questão do senso comum dizendo que isso é uma frescura, né? A rejeição pelas pessoas, a condenação, onde as pessoas apontam para isso. Então eu gostaria que você atentasse para isso, né? Quem é de nós que não temos problemas, conflitos, decepções, frustrações, traição? Todos nós passamos, em algum momento da vida isso faz parte. Agora, o que precisa ter cuidado? Se você está em um desses momentos da sua vida, de repente por um luto, né, por uma perca, e que você não esperava, né? Geralmente eu costumo dizer que eu brinco que os problemas brotam, né, na vida da gente. Você batalha, resolve uma questão na sua vida, mas aparecem outras. Às vezes não tem a ver com você propriamente, mas tem a ver com o familiar, com o filho, é no trabalho. Então é na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então isso muitas vezes vem com uma flecha no nosso coração. Né? E isso começa a partir daquela situação, a sua vida começa a ter o comportamento, né? Você começa a ter uma forma diferente de agir agora, de pensar. Então, começa a ter para isso, né? Como é que tá? Tá, aconteceu, mas como que tá? Eu não tô conseguindo vencer, eu não tenho mais vontade de estudar, puxa, eu gostava de curtir, de um esporte, eu gostava daquilo que eu fazia nas minhas atividades cotidianas, de repente isso vai perdendo sentido. Aí você começa a olhar e não ter mais prazer em fazer, né? Então é importante você procurar sim um profissional, né, na área da saúde mental e procurar, porque enquanto é tempo, enquanto muitas vezes não vem as síndromes, né? Porque eu costumo dizer, tem até um livro que fala que quando a boca se cala, o corpo fala. Então por algum momento, quando isso começa com a febre, né? Eu sempre gosto de descrever como a febre. Quando estamos com febre, está dizendo para o nosso corpo está falando para a gente, na verdade, que algo não está bem. Então, é a mesma coisa a questão da depressão, né? Então, não podemos confundir com estado de tristeza, né? Por algo específico que aconteceu, que ele vem e você daqui a pouco você vai se levantar, né? Vai olhar para o problema, mas bola para frente, vida se segue. Quando isso não acontece, né? Que vem outros tipos de comportamento para que venha diminuir esse seu prazer, essa sua autoestima. Então é importante que você recorra e cuide disso o mais rápido possível, ok? Então não esqueça de estar compartilhando, tá? E nós estaremos aí juntos para o próximo vídeo. Fique com Deus. Beijo, beijo.